Olá, tudo bem? Obrigado pela sua audiência no nosso programa, nosso programa Lira em Pauta. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é fantástico. Com certeza vocês vão gostar. Nós vamos falar sobre a arbitragem no ordenamento jurídico brasileiro. A arbitragem é um sistema de solução de controvérsias. E ele é regulado pelo direito civil, pela lei, né? Lei 9.307/96. E atualmente é muito usado no meio jurídico para que possa resolver algumas pendências, algumas controvérsias que existem entre as partes, né? A figura da arbitragem ela vem assumindo um papel cada vez mais importante dentro e fora do direito brasileiro, devido à crescente internacionalização das relações comerciais, que, por sua vez, exige maior rapidez na solução de qualquer questão possivelmente aventada. E para isso, nós vamos conversar hoje, nosso entrevistado é uma pessoa que conhece muito sobre arbitragem, que é o Guilherme Setoguchi. Guilherme Setoguchi, ele é árbitro da Camis Brasil, onde atua na mediação e arbitragem no mercado de capitais. Tudo bem, Guilherme? Obrigado pela participação no nosso programa. Tudo bom, Lira? Eu que agradeço, um grande prazer aqui. Eu já acompanho seu trabalho faz muito tempo. Quando veio o convite para participar aqui, fiquei não só muito feliz, mas muito honrado, né? Então, vai ser muito gostoso aqui o nosso bate-papo. Espero que tenha frutos para a nossa plateia, né? Virtual. Beleza. Nos dê uma panorâmica do que é a arbitragem. Vamos lá. A arbitragem, Lira, como você colocou bem, é um método de solução de disputas, né? E a diferença da arbitragem é que ela representa uma alternativa para o judiciário, né? Porque para o judiciário, quando você tem um litígio, né? Você tem uma briga com o seu vizinho, com o seu sócio, com o seu parceiro comercial, você vai entrar com uma ação ou a sua contraparte vai entrar com uma ação e essa ação vai ser julgada por um juiz, né, um juiz togado, como nós chamamos, um magistrado, um funcionário público, né, que vai julgar essa ação. A lei brasileira, assim como leis de vários outros países, possibilita que as partes escolham, né, de livre vontade, submeter as suas disputas, seus litígios à arbitragem. O que é arbitragem? É um método privado de solução de disputas, que decorre de uma convenção, de um contrato privado entre as partes. Tá? A diferença da arbitragem é que, em tese, né, pelo menos assim, na maior parte das vezes, esse litígio vai ser julgado por árbitros, né, que são escolhidos pelas partes, então são pessoas, em tese, mais bem preparadas para aquele litígio específico, né? Então, geralmente, você escolhe um professor, um advogado especializado naquilo, alguém que entende daquele litígio que é mais complexo. E de maneira mais rápida também, porque, via de regra na arbitragem, você não tem recursos, né? Então, essa decisão que é proferida pelos árbitros, ou pelo árbitro único, quando você tem apenas um árbitro julgando, essa decisão é final, né? Diferente de um processo no judiciário, que vai ter um julgamento por um juiz em primeira instância, depois vai ter um recurso em segundo grau, que vai ser julgado por desembargadores, recurso para o STF, para o STJ, isso pode demorar décadas, como nós sabemos. A arbitragem, ela tem a grande vantagem de ser, portanto, um julgamento bastante especializado e rápido, em tese, pelo menos no mais das vezes, muito mais rápido do que o judiciário. O árbitro, ele precisa ter uma formação jurídica ou não? Não. A lei brasileira, ela exige do árbitro basicamente dois requisitos, tá? Sim. O primeiro deles é capacidade civil, né? Então tem que ser uma pessoa capaz. E o segundo requisito é ter a confiança das partes, né? Tirando isso, tem algumas regras que levam ao impedimento ou à suspeição do árbitro, né? Se o árbitro, por exemplo, não pode ser árbitro de uma causa em que o próprio cliente dele está sendo, né, ou o parente dele. Então, tem algumas causas que afastam o árbitro daquele processo
específico. Mas, tirando isso, qualquer pessoa pode ser árbitro no caso. Via de regra, são profissionais do direito, né? Então, professores, advogados, ex-magistrados, ex-ministros, ex-juízes, etc. Mas eu já tive arbitragens em que um dos árbitros era engenheiro, né? Então, era uma disputa envolvendo a queda de uma barragem, né, de uma grande obra de engenharia. Era um tribunal arbitral composto por 3 pessoas, 2 delas eram advogados e uma delas era um engenheiro, a pessoa que trazia um conhecimento técnico a respeito da questão. Eu já tive também uma outra arbitragem envolvendo uma grande fraude contábil e fiscal e também financeira, em que um dos árbitros era um contador, né? E nesses 2 casos foi muito interessante ter essa visão de pessoas que são fora do direito, né? Então, acho que a arbitragem permite isso também, é uma outra vantagem que a gente não tem num processo judicial, porque no processo judicial, se você tem uma questão técnica complexa, o juiz é um juiz, o juiz de carreira, ele tem que ter sido formado em direito, passou no concurso, né? E aí, se tem uma questão técnica, ele vai nomear um perito, esse perito vai ser um auxiliar do juiz. Mas o juiz em si vai depender muito da opinião do perito. Na arbitragem, você pode ter um dos membros do tribunal arbitral que conhece profundamente da matéria e compõe, então, um colegiado mais preparado. Qual as áreas do direito que está a arbitragem? É só o direito civil e processo civil ou tem outra área jurídica? Não, são várias áreas, tá, Lira? Basicamente, o que a lei brasileira admite para ser objeto de arbitragem são litígios sobre o que a gente chama de direitos patrimoniais disponíveis. O que são direitos disponíveis? Muito resumidamente, são aqueles direitos em que as partes podem transigir, podem fazer um acordo, né? Então, você me deve 10, eu, Guilherme, aceito receber 8, aceito receber 7, né? Então, são direitos em que comportam um contrato entre as partes, né? Por outro lado, existem direitos indisponíveis, né? Então, por exemplo, direitos da personalidade, né? Direitos que são indisponíveis, são direitos inerentes ao ser humano. Eu não posso abrir mão do meu bem-estar físico, por exemplo, né? Então, esses direitos não podem ser objeto de arbitragem. Mas o campo de excelência da arbitragem são disputas, né, de direito civil. Então, contratos entre partes, entre, né, os mais variados contratos que nós temos na nossa vida em sociedade. Disputas societárias, também esse é o principal campo de atuação da arbitragem, né? Ou seja, disputas entre sócios de uma sociedade ou entre sócios e a própria sociedade. Esse é um clássico da arbitragem, a maior parte dos procedimentos no Brasil dizem respeito a isso. Nós temos também muitas disputas de construção, tá? Grandes obras de engenharia, né? Disputas envolvendo energia, portos, construção de usinas, enfim, os mais variados projetos de engenharia. E a gente começa a ter hoje também muitas disputas envolvendo o poder público, ou seja, contratos com o Estado, né, envolvendo licitações, contratos administrativos. A gente também começa a ter hoje bastante arbitragem nesse campo. Arbitragens de contratos de franquia também é bastante comum, né, são bastante comuns esses casos. E de propriedade intelectual também, disputas envolvendo marcas, patentes e outros direitos de propriedade intelectual. Então, são bastante comuns também. Beleza. Vamos agora entrar na área que você milita, né? Está direto aí, conhece, é um profundo conhecedor, que é do mercado de capitais. Sim. Quais os tipos de mediações necessárias nesta área de mercado de capitais? Tá. Acho que, dando um passo atrás aqui, Lira, se você me permite, né? Quando a gente fala de mercado de capitais, a gente está falando de... Né, o mercado de capitais, ele é esse meio onde as companhias, as empresas emitem títulos, valores imobiliários, né? Então, debêntures, outros tipos de títulos, mas principalmente ações. Então, quando a gente fala de mercado de capitais, basicamente a gente está falando dessas negociações que existem em bolsa de valores, tá? Nesse âmbito, existe
um campo de atuação enorme para essas disputas serem submetidas tanto à arbitragem quanto à mediação. E aqui explicando o que é a mediação, diferentemente da arbitragem, Lira, a mediação, na mediação, você elege, né, as partes elegem um mediador, mas esse mediador não vai dar uma decisão final, né? Ele não vai falar, ó, o Guilherme tem razão, o Lira tem razão, o Guilherme paga X mil reais para o Lira. Não, o mediador não tem esse poder. O árbitro tem. O árbitro é como um juiz. Ele vai dizer no final quem tem razão e quanto que cada um tem que pagar. O mediador, ele só facilita, ele ajuda as partes a encontrarem um acordo. Tá? Então, o mediador é uma pessoa que tem que ter uma solução, um profundo conhecimento do caso, tá? Ele tem que saber, tem que ter um profundo conhecimento das relações pessoais, né? Porque muitos desses litígios, Lira, não é uma discussão apenas racional, econômica, né? É uma disputa já muito longa. Eu fui sócio do Lira por 30 anos e agora eu estou me sentindo traído porque ele constituiu uma outra empresa. Ou minha ex-mulher, nós éramos sócios numa empresa, então, ou o meu irmão, enfim, tem um componente emocional muito grande. Então, o mediador, ele atua não só tentando mostrar soluções para as partes, mas também ajudando as partes a conhecerem melhor o que elas querem, até onde elas podem chegar e até onde não podem chegar. Então, respondendo aqui diretamente a sua pergunta, a mediação, ela, no mercado de capitais, ela é muito, assim, ela pode ser muito utilizada para esses grandes litígios que nós vemos hoje, né, de investidores contra as companhias, né? Então, o investidor acusa a Petrobras, a Vale, enfim, várias outras companhias aí de terem praticado algum ilícito, né, alguma coisa irregular. Então, a mediação pode ser um meio interessante e menos custoso e mais rápido para que esses investidores tenham uma solução mais rápida do que ir para o judiciário ou até mesmo iniciar um procedimento arbitral, né, muito menos custoso. Então, acho que esse é um exemplo de caso no mercado de capitais que tem sido objeto de muitas arbitragens, mas que também comporta procedimentos de mediação. Beleza. Gostaria que você, Guilherme, nos dissesse também, explicasse para todos os telespectadores o que é a Câmara de Arbitragem do Mercado, como ela funciona, como você vê esse panorama todo, para que o pessoal saiba realmente as atividades da Câmara de Arbitragem. Tá. A Câmara de Arbitragem do Mercado é a Câmara da Bolsa, da B3. Né? Então, as companhias que têm capital aberto no Brasil e que aderem aos regulamentos de listagem da Bolsa de Valores, que tem o que a gente chama de requisitos de governança corporativa mais elevados, elas obrigatoriamente têm que submeter as suas disputas societárias, né, suas brigas com seus acionistas ou com seus administradores, a essa Câmara de Arbitragem do Mercado. Então, essa é uma Câmara especializada que tem uma vocação para esse tipo de litígio e, portanto, ela está vinculada à Bolsa de Valores, que hoje, como você sabe, Lira, se chama B3, né? Já se chamou Bovespa, depois BMF Bovespa, e hoje é a B3, depois que ela se fundiu com a CETIP. Beleza, ótimo. Outra coisa, nesse aspecto, né, na Câmara de Arbitragem, que você trata de todos os problemas do mercado, existe muita demanda, muitos conflitos na forma do pessoal tratar as finanças no Brasil? Existem os conflitos dos mais variados, né, Lira? Então, tem disputas em que um acionista acusa o outro acionista de cometer uma ilegalidade, praticar um voto irregular. Tem uma disputa em que o acionista acusa a companhia, ou seja, a empresa, de ter divulgado uma informação falsa, ou uma disputa em que o acionista acusa o administrador de ter praticado uma fraude contábil. Enfim, tem assim, o cardápio aqui é muito amplo de situações em que nós temos essas disputas societárias de mercado de capitais. E para você deve ser muito degustante isso, você gosta, né? Sim, sim. Eu atuo, né, como advogado e como árbitro, então nos dois campos eu me divirto muito.
Guilherme, nós vamos fazer agora uma parada para entrar o comercial. Perfeito. Eu quero deixar uma pergunta no ar para você já responder quando a gente retornar, que é o que é uma estratégia de arbitragem, ok? Mas uns minutinhos nós voltamos com o programa Lira em Pauta. Até daqui a pouco. Até. Mais libido, concentração, saúde, vibração, desempenho sexual, disposição física e mental, energia vital, 100% natural, libidinato. Já estamos de volta com o programa Lira em Pauta. Tá vendo como foi rápido? O assunto hoje é muito importante. Falando sobre arbitragem no direito civil, né? No direito brasileiro, no mundo jurídico por inteiro, né? Uhum. E o Guilherme é uma pessoa que conhece muito sobre o assunto e ele atua nesta área diretamente. E eu deixei ao Guilherme a seguinte pergunta para explicar para a gente o que é uma estratégia de arbitragem. Por favor, Guilherme, explane à vontade. Essa é uma pergunta difícil, né, Leira? Uma pergunta bem aberta. Vou tentar responder aqui o que eu sei, né? Enfim, acho que a arbitragem, Leira, como qualquer disputa, ela envolve estratégia, né? Então, você iniciar uma arbitragem no momento adequado, isso pode levar a um bom acordo, né? Você entrar no momento inadequado, ou seja, num timing em que as partes não estão negociando mais, pode representar uma má estratégia. Então, acho que o primeiro ponto é saber em que momento tomar a iniciativa de iniciar essa arbitragem. Acho que um outro ponto que revela bem a estratégia para uma arbitragem é como escolher o árbitro, né? Porque o árbitro, como eu te disse, Lira, ele é quem vai julgar a causa, né? Então, geralmente, como é que são formados os tribunais arbitrais? Então, nós temos arbitragens que têm árbitro único, mas são a minoria, tá? Então, as partes escolhem de comum acordo um árbitro, ou a própria Câmara escolhe o árbitro, né? Por exemplo, a CAMES, né? A Câmara da qual eu sou árbitro, pode escolher um árbitro, esse vai ser um árbitro único. Mas, no mais das vezes, os tribunais arbitrais são compostos por 3 árbitros, né? Então, cada lado da disputa escolhe uma pessoa e essas 2 pessoas escolhidas escolhem um terceiro árbitro. Então, essa escolha de quem vai julgar a sua causa é muito importante para a estratégia. Muitas vezes ela define o resultado da arbitragem, tá? Por que eu estou falando isso? Não porque você vai indicar uma pessoa que não tem preparo ou que você, enfim, tem algum relacionamento, até porque a lei proíbe esse tipo de relações entre a parte e o árbitro. Mas porque você pode escolher uma pessoa que tem um entendimento doutrinário, né, favorável ao seu caso. Então, tem muitas disputas em que tem professor que entende A, professor outro que entende B, e você tem que escolher uma pessoa que tenha tempo livre, que tenha disponibilidade e que consiga, né, julgar a sua causa de uma maneira que seja interessante para o seu cliente. Então, essa escolha do árbitro que vai compor o tribunal arbitral é muito importante para a estratégia da arbitragem. Então, se eu pudesse dar uma dica aqui para quem trabalha com arbitragem e pergunta, quando eu falo de estratégia, Guilherme, qual que é o principal, né, ponto que deve ser considerado? A escolha do tribunal arbitral, para mim, é um dos principais pontos.
Beleza. O Guilherme, muito bem explanado, muito bem explicado em relação. E agora a gente vai entrar umas particularidades de cada arbitragem, né? Eu gostaria que você explicasse como funciona a arbitragem no dólar. No dólar? Arbitragem no dólar. Assim, Lira, acho que tem várias possibilidades, né? Existem vários contratos, né? Você sabe que tem muitos contratos aqui no Brasil que são vinculados à oscilação do dólar. E aí, quando tem uma desvalorização cambial ou uma valorização cambial, esses contratos são impactados, né? Então, é muito comum você ver esse tipo de disputa, né, com bancos ou com corretoras de valores, ou até entre particulares, né? Porque eu posso ser uma empresa exportadora e você é uma importadora e eu vendo uma commodity para você e aí o dólar oscila e uma das partes vai alegar que está sendo lesada. E então esse tipo de disputa é bastante comum. Eu já tive algumas, geralmente estão no judiciário, né, porque são contratos bancários, mas eu já tive algumas arbitragens em que várias questões eram discutidas, mas uma delas era o dólar, né, a oscilação da moeda, uma onerosidade excessiva, um desequilíbrio contratual decorrente da oscilação da moeda que não era prevista. Perfeito. E a arbitragem na Bolsa de Valores, como é que ela anda? Anda bem, né? Então tem essas disputas entre investidores e companhias, em que os investidores alegam que a companhia fraudou um balanço, divulgou uma informação falsa ao mercado, que, portanto, eu, Guilherme, se a companhia tal não tivesse divulgado um balanço falso, eu não teria comprado essa ação. Enfim, isso é muito comum, mas nós também temos disputas em que entre corretoras de valores, entre bancos, né, entre emissores e esses entes todos do mercado de capitais. Então, todos esses litígios, essas negociações que existem em bolsa, esses contratos, eles são muito propícios para discussões em arbitragem. Me explique também, explique para todos os nossos telespectadores o seguinte: a arbitragem de futuros, é possível obter lucro no mercado futuro? É possível, né? É possível? É possível, né? Assim, o mercado de futuros, né, derivativos e futuros é um mercado aí, enfim, super tradicional do mercado de capitais, então existe muita arbitragem na fixação do preço, né, nesses negócios. Além disso, há disputas, né, se surgir um litígio nesses casos, você pode cair sim numa arbitragem, desde que o contrato que você tem com a outra parte preveja a eleição da arbitragem como método de solução de disputas. No Brasil, nós estamos com a taxa Selic bem lá embaixo, né? Tem trazido problemas de conflitos na arbitragem? Selic não, eu não vi recentemente, mas pode ser que sim. O que tem dado muita discussão, Lira, é IGPM, né? IGPM, como você sabe, ele saltou nos últimos um ano e pouco, né? Muito por conta da alta do dólar. O IGPM, historicamente, é um índice muito usado em contratos imobiliários. Então, houve uma enxurrada de processos judiciais, eu mesmo tenho alguns aqui no escritório, e de arbitragens também em que se discute isso, né? O IGPM vinha dando 5%, 6%, 4% ao ano, de repente pula para 30% ao ano, né? E aí uma parte que tem que pagar essa correção monetária fala, não, mas isso é imprevisível, isso desequilibrou o contrato, então eu quero reduzir isso para IPCA ou para algum outro índice. E a parte que quer receber o dinheiro fala, não, né, você é crescidinho, você assinou esse contrato, se cresceu 30%, o problema é seu. Então, eu tenho visto muitas discussões tratando desse assunto. Beleza. E as arbitragens de ações, onde tem as ações preferenciais, né, e as ordinárias, tem havido alguma diferenciação entre os preços das suas categorias ou não? Sim, geralmente as ações preferenciais e ordinárias elas têm uma diferença de preço, né? Basicamente,
Via de regra, as preferenciais são ações que valem mais, né, no mercado de capitais, porque elas pagam dividendos melhores. E as ações ordinárias tendem a ter um preço menor, mas em contrapartida elas dão direito a voto. Então depende muito do tipo de investidor que você é. Se você é um investidor que está interessado apenas em lucrar e receber dividendos, mas não quer participar do dia a dia da empresa, não quer votar, não tem interesse nisso, via de regra você está adquirindo ações preferenciais. Agora, se você é um investidor mais ativista, que quer adotar ali uma postura mais firme perante a companhia, participar das grandes decisões, você tende a adquirir ações ordinárias. Beleza. Você, como um grande conhecedor da arbitragem, qual a ressalva que existe na arbitragem no mercado de capitais brasileiro? Existe alguma ressalva? Não, eu acho que assim, ressalva eu não diria. Acho que tem algumas questões que tornam o Brasil único, tá, Lira? Uma delas é o fato de que essas arbitragens são confidenciais. E o Brasil hoje tem algumas iniciativas, eu até venho participando de alguma delas, eu venho atuando como consultor da OCDE nesse projeto, já faz alguns anos, auxiliando a CVM, o Ministério da Economia também, num projeto de mudança de algumas regras legais e regulatórias relativas à arbitragem no mercado de capitais. Uma delas diz respeito à confidencialidade, né? Como essas disputas de mercado de capitais dizem respeito a todo o mercado e não apenas a poucos acionistas, em tese, né, essas arbitragens não poderiam ser confidenciais, não poderiam estar em segredo. Todo mundo deveria estar tendo acesso a elas, né? E outros países que nós analisamos pela OCDE mostram isso. A experiência de outros países mostra que disputas societárias ou de mercado de capitais envolvendo companhias abertas deveriam ser publicizadas para que todo o mercado tenha acesso a essa informação. Quais os riscos mais comuns que existem, Guilherme, em arbitragem financeira? Existe algum risco mais eminente? Olha, Lira, eu acho que, não sei se risco, mas quando a gente fala de arbitragem no mercado de capitais, a gente acaba falando de lato sensu de arbitragens financeiras, né? Arbitragens financeiras são quando você envolve instituições financeiras, bancos, corretoras, agentes intermediários no mercado de capitais, então essas disputas também são muito comuns. Agora, riscos, eu não sei, né? Acho que essas disputas elas estão sujeitas aos mesmos riscos que qualquer outra arbitragem, né? Que são custos com a arbitragem, incerteza, não se sabe o que vai sair da decisão. Então, eu diria que essas causas acabam sendo as mesmas que outras disputas. Na arbitragem, é possível resolver os conflitos sem recorrer ao judiciário? Com certeza isso acontece. Sim. A arbitragem é um método extrajudicial de solução de disputas. Então, ele é feito, né, esse método, para correr completamente alheio ao judiciário. O judiciário não tem que aprovar, não tem que referendar nada. Em algumas situações, você precisa pedir o auxílio do Poder Judiciário, né? Então, quando um árbitro dá uma liminar e a parte não quer cumprir, o árbitro não tem o poder de determinar que um policial arrombe uma casa, ou o árbitro tem o poder para dar uma ordem de penhora na conta bancária da parte. Então, nessas situações, ele vai precisar de um auxílio do judiciário. Ele vai emitir uma decisão e o judiciário vai dar cumprimento àquilo. Em algumas situações também, o judiciário faz o controle da decisão arbitral, né? Ele faz uma revisão. Mas essas são situações excepcionais e, via de regra, a arbitragem é totalmente autossuficiente, independente do judiciário. Guilherme, os brasileiros estão acostumados ao litígio ainda. Infelizmente, a cultura brasileira é meio retrógrada, né? É possível modificar essa cultura em curto prazo, através da arbitragem? Acho que sim, Lira. Eu acho que não só da arbitragem, mas da mediação e da conciliação, né, que são métodos mais baratos e mais rápidos, que são formas de você desafogar o judiciário, né? Então, acho que hoje o brasileiro começa a ver com um pouco menos de preconceito, não só a arbitragem, porque a arbitragem é um método um pouco mais complexo, mais refinado, e não é qualquer causa que vai para a arbitragem, tem que ser causas de um valor mínimo para valer a pena,
mas, sobretudo, mediação e conciliação para desafogar o judiciário dessas disputas de massa que nós vemos hoje, né? Então, eu acho que isso, eu começo a ver uma mudança de mentalidade, tanto da população quanto do empresariado. Beleza, que bom. A tríade de mediação, conciliação e arbitragem pode, então, colaborar para desafogar o nosso judiciário. Você confirmaria isso? Sem dúvida, sem dúvida. E acho que o próprio judiciário vem apoiando essas iniciativas, né? O CNJ e a cúpula do judiciário vem adotando várias medidas para estimular esses métodos. Guilherme, agora vamos a uma particularidade. Guilherme Setoguchi por Guilherme Setoguchi, quem é? Que pergunta difícil, hein? Eu sou, assim, não tenho, meu currículo é pouco interessante aqui. Eu sou advogado, né? Atuo como advogado, tanto de M&A quanto de litígio. Sou árbitro também e sou professor do INSPER, né? Então, onde eu leciono há muitos anos e sou aqui um militante da área jurídica. Beleza. Guilherme, muito obrigado pela sua entrevista, foi muito gratificante. A gente aprendeu muito, né? Tenho certeza que o pessoal também que está assistindo nosso programa, que acompanha a BCC TV Internacional Television e o Lira em Pauta, teve assim uma aula sobre arbitragem com você. Muito obrigado e deixo para você agora as suas considerações finais. Fale o que você quiser sobre o seu trabalho e a empresa que você presta serviço. Sim. Lira, eu, enfim, só vou agradecer aqui você pelo convite, você e todo o time da Camis também que fez essa ponte, e parabenizar vocês pelo excelente trabalho que vem realizando. Eu sou um espectador cativo aqui e espero continuar acompanhando. Muito obrigado pela sua participação, que Deus te ilumine sempre, que você continue sendo essa pessoa tão importante no meio jurídico, né? E atuando na arbitragem, tá bom? Obrigado, hein, amigo? Obrigado, eu que agradeço. Um abraço a todos. Dessa forma, encerramos o programa Lira em Pauta, com as imagens de Luciana Pacheco, a edição do nosso amigo Márcio, né? Direção do André Calió, jornalista Gilberto Vieira, produção José Luiz Borges dos Santos. Dessa forma, encerramos o programa, desejando a vocês uma ótima semana, fique com Deus e até o próximo programa, se o Mestre do Universo assim nos permitir. Tchau.